Quero ler com você o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 8, revista atualizada. Jeremias 1, de 4 a 8, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 8. Jeremias foi um profeta que profetizou nos últimos momentos, os últimos tempos do reino de Judá, os últimos momentos da cidade de Jerusalém, antes de ser destruída por Nabucodonosor. E o início aqui é quando Deus comissiona Jeremias para o ministério profético. E diz a palavra do Senhor, é Jeremias escrevendo a respeito de si mesmo e desse momento que ele viveu com Deus. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu quero convidar você a ler comigo bem forte apenas o versículo 8. Podemos juntos? Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amado, Jeremias foi comissionado por Deus para ser profeta e transmitir mensagens do Senhor para o povo e as autoridades do seu país, às quais ele tinha acesso. Jeremias tinha acesso ao rei. Jeremias tinha acesso aos príncipes, os governadores, as autoridades, o ministério do rei. Jeremias sabia que essas mensagens do Senhor não seriam benquistas e que ele correria até mesmo risco de morte, porque confrontaria os poderosos do reino e até mesmo o próprio rei. Ele conhecia muitos dos profetas naquele tempo que profetizavam exatamente aquilo que era contrário ao que Deus estava ordenando a ele fazer. Então o Senhor Deus prometeu a Jeremias resgatá-lo dos problemas, dizendo: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Veja, amados, que o Senhor prometeu livrar Jeremias, mas não impedi-lo de vivenciar os problemas, as dificuldades, as perseguições. O Senhor prometeu livrá-lo. Por favor, olha para quem está do seu lado. Me ajude a pregar para essa pessoa. Diga: Deus não vai te livrar dos problemas. Deus, entretanto, tem uma promessa para você, é que Ele vai estar contigo. Aleluia, glória a Deus. Deus não livrou Jeremias de sofrer insultos, Deus não livrou Jeremias de sofrer risco de morte, Deus não livrou Jeremias de ser preso injustamente, Deus não livrou Jeremias de passar constrangimento, fome, frio. Muita gente em nossos dias tem feito as pessoas errarem, pregando uma mensagem que as pessoas querem ouvir, tal como os profetas falsos que ensinavam errado o povo e o rei no país de Jeremias, porque eles queriam estar vivendo sob as benesses do rei, mas Deus chamou Jeremias para ser honrado e cumprir a missão de falar tão somente o que Deus queria. E para fazer isso, Jeremias teria que correr risco.
ele enfrentaria muitos problemas. Amados, Deus não nos impede de enfrentar as tempestades da vida, mas Ele promete que vai nos ajudar a atravessá-las. Na verdade, Deus atravessa as tempestades conosco e Ele nos resgata nos momentos cruciais, mais extremos, porque Ele é compassivo. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 39, Jesus manda os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado do mar da Galileia, e no meio da travessia, um temporal terrível veio e um vento se levantou, as ondas se arremessavam contra o barco, e aqueles homens que eram experientes na navegação daquele lago enorme chamado Mar da Galileia, pescadores acostumados com aquele ambiente, já estavam desesperançados, vendo o momento que o barco iria a pique. Lá estavam os discípulos, correndo risco de morte por obedecerem a Jesus, mas Jesus estava lá com eles no barco e os livrou, fazendo com que o vento cessasse. Observa, Jesus não impediu que viesse o vento, Jesus não impediu que viesse a tempestade, Jesus não impediu. Meu irmão, minha irmã, não adianta pedirmos ao Senhor que Ele não nos deixe vivenciar as tempestades da vida, porque Ele disse: no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Mas qual foi a promessa do Senhor? Tenha bom ânimo, eu venci. Ora, mas foi Jesus que venceu, não fui eu. O que Ele quer dizer com isso? É que eu venci por você. Eu venci e ganhei toda a autoridade no céu e na terra para capacitar você, para levar você a vencer. Muitos místicos deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, em algum lugar de destaque na sua casa ou empresa, por causa do que diz o versículo 7. Diz lá: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E fazem isso com a intenção de que com isso a divindade, o Deus da Bíblia, os proteja de passarem dificuldades, o que é uma absurda besteira, porque o máximo que eles estão conseguindo é que aquela Bíblia vire depósito de poeira e se transforme em aeroporto de insetos, porque não passa de papel e tinta. Ela aberta ali naquele lugar não serve para nada, a não ser para ser um objeto de adorno, uma vez que não tem ninguém se valendo dela, lendo-a, absorvendo a verdade eterna do Senhor que está ali para a sua vida. O que esse texto do Salmo 91 está fazendo é afirmar categoricamente que haverá batalha. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Onde está essa pessoa? No campo de batalha. Ela está exatamente ali, em meio às aflições, numa crise horrível, a ponto de milhares serem atingidos, tal como agora nós estamos vivendo, no meio de uma crise tremenda, uma pandemia em que milhares já perderam a sua vida, que milhares já foram atingidos. Mas como diz o início desse Salmo 91, a promessa não é para todos, não é para os que mantêm a Bíblia aberta nesse salmo em algum lugar ou outro qualquer que seja, com um fim místico, para serem através disso protegidos, abençoados. Mas as promessas desse salmo estão endereçadas lá no primeiro versículo dele. Diz: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Dirá: Ele é o meu Senhor, o meu Deus, em quem eu me refugio. Alguém poderia dizer: mas pastor, eu sei que
Tem muita gente boa, crente aí, que já partiu dessa para melhor. Embora o Salmo seja uma promessa, que não é para todos, é para os crentes, ainda que a promessa seja para mim como crente, seja para você, como foi para o salmista e para Jeremias, de que o Senhor estará conosco, embora venhamos passar pelo horror e constrangimento que a situação imponha, dizendo que seremos guardados por Ele. Pastor, eu sei de crentes que viviam uma vida de testemunho fiel a Deus e foram mortos pela Covid-19. Eu sei de pastores que santos homens de Deus, foram acometidos pela Covid-19 e morreram. E aí? E aí que eu digo para você, e quem te disse que o Senhor não cumpriu essa promessa? Quem falou que o Senhor não cumpriu essa palavra? Quem disse que o Senhor não estava com ele lá naquele momento difícil de aflição? Se aquele era um crente fiel, a morte não o pôde destruir, queridos, porque ele está com Cristo para viver a eternidade no céu de gozo. Seu espírito foi preservado e livrado da morte eterna. Nem a morte é capaz de vencer aquele que já venceu lá na cruz, Jesus Cristo. Ele venceu a morte. E o crente não morre, ele passa dessa vida para a eternidade. Nós chamamos de morte, porque para nós é uma separação, que para nós é definitiva. Para nós quem? Se ele é filho de Deus, se ela é filha de Deus, se morreu com o Senhor Jesus, morreu para esta vida, para viver a eternidade com o Senhor no céu de gozo. Quando foi que o Senhor deixou de cumprir sua palavra? Nunca. O Senhor estava com ele naquele momento de passagem difícil. Eu não sei, quantos aqui assistiram o filme Ghost? Assistiram? Eu não sei, irmãos, não sei, a Bíblia não me dá autoridade para falar isso, então eu estou dizendo, sou eu, é a minha impressão. Você se lembra quando aquele malfeitor, o vilão do filme, ele morre? O que acontece com ele? O que acontece com ele? Demônios vêm e arrastam ele para as trevas. É assim ou não é? Não deve estar muito longe daquilo que vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que aqueles que morrerem sem Cristo serão arrastados para as trevas eternas, onde Deus não estará. Mas aqueles que partirem dessa vida em Cristo Jesus viverão a eternidade no céu de gozo. O Senhor será com ele em todo o tempo. Aleluia. E eu te pergunto, a gente não vai ter que morrer? Se vai ser por causa da Covid, se vai ser por causa de um câncer, se vai ser por causa de uma enfermidade outra, de um acidente, de morte súbita, nós não teremos que partir dessa vida para viver a eternidade com Deus? E quem foi que disse que o Senhor não cumpriu a palavra? Sabe por que há esse tipo de situação, irmãos? Sabe por que há esse tipo de visão? O problema é que comete-se o erro, a ignorância de se ficar com os olhos presos a esta vida, como se o que importa é viver essa vida e não a vida eterna. E isso é uma cegueira espiritual. Por isso Jesus Cristo disse o que está registrado em Lucas capítulo 18, versículo 8: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque até mesmo muitos crentes estão vivendo com os olhos voltados somente para aqui, para o agora. Esqueceram, ou de fato nunca souberam, que a razão da sua existência é dar prazer ao coração de Deus, e que aqui não é o nosso lugar de destino. Aqui é a passagem para a promoção eterna que teremos ao viver a eternidade com Deus no céu. Aleluia. A promessa para aquele cuja fé não se abala e não se entrega é de que permanecerá e prevalecerá nessa vida e na vida além. Os cristãos primitivos, irmãos,
não viviam na fé de que tudo ia ser resolvido, que o Império Romano ia se tornar uma bênção, que eles não sofreriam perseguição. Não! Os cristãos primitivos, os cristãos do tempo dos apóstolos, eles esperavam ansiosamente pelo dia em que eles iriam encontrar-se com Cristo na eternidade. E por causa disso, eles viviam essa vida com o propósito para o qual eles foram, como nós, criados para viver, para dar prazer ao coração de Deus. Por isso, eles eram capazes de serem presos, se deixarem ser presos, sem negar a Jesus, e serem levados para lugares como o Coliseu, onde eram tornados atração pública, quando feras eram soltas e eles eram devorados vivos, enquanto de joelhos estavam ali cantando e louvando ao Senhor, esperando o momento da sua passagem para a eternidade, pela boca de um leão, pela boca de um urso, pela boca de um tigre, ou pela espada de um gladiador. O crente fiel está para as adversidades da vida, como as palmeiras nas ilhas dos mares tropicais do sul, que são afetadas e varridas por furacões que se abatem sobre elas, destruindo casas, edifícios, arrancando imponentes árvores pelas raízes. Mas as palmeiras permanecem firmes. O furacão passa deixando um rastro de destruição, mas as palmeiras, elas permanecem. Por quê? Porque suas raízes são profundas e elas se estendem ao longe. O crente que tem as suas raízes profundas na fé em Deus e se estendem no conhecimento da verdade da palavra do Senhor, não são destruídos pelos furacões da vida, ainda que afetados por terrível tempestade provocada pelo adultério do cônjuge, pela tragédia da perda de um filho, como aqui nós temos Lúcio e Márcia, que passaram por isso e deram um testemunho digno, honrado, fiel, inspirador para todos nós. Como aqueles que passam pela falência da empresa, pela traição do sócio, ou outra tempestade qualquer que seja, passam por ela, permanecendo firmes. Como diz a palavra do Senhor, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Há dor, há choro, há sofrimento, mas há convicção de que isso passará, porque o Senhor não falta à sua promessa. Ele nos capacita. Aleluia. Quem é esse que permanece e prevalece? Aquele que se conscientemente, ou aquele que conscientemente usar da sua razão, não se deixando levar pela emoção dominada pelos horrores da guerra. Porque diz lá o Salmo, versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E essa não é uma visão agradável. Eu imagino alguém acometido de Covid, recebe a notícia, é levado ao hospital, recebe a notícia que terá que ficar internado, a mente já começa a ser bombardeada por pensamentos ruins. É levado para a UTI, precisa de um respirador, está ali, ainda não foi entubado, está ali, olhando para um lado, olhando para o outro, vendo uma máquina parando, é mais uma morte. Outra máquina parando, é mais uma morte. É tal como este que está agora aqui nesse campo de batalha, vendo 1000 ao seu lado caírem, 10.000 à sua direita, e sendo bombardeado pelo pensamento da destruição, da desgraça, do fim. Mas para o cristão não é o fim. Meu irmão, minha irmã, tanto mais agarrados nós formos com aquilo que nós temos aqui, menos perto do Senhor nós estaremos.
mais propício a sermos abalados pela aflição, pela oposição do inimigo, que tudo faz para roubar, matar e destruir. Quando estar com a minha filha, minha esposa, minha família, a igreja de Cristo, for mais importante do que estar com Cristo, eu não poderei ser vitorioso e mais que vencedor sobre coisa nenhuma, porque eu não estarei em Cristo. Não é por outra razão que o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que amar o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, seu filho, mais do que a mim, o que diz o Senhor? Não é digno de mim. Em outras palavras, não espere de mim estar com ele na hora da aflição. Esses 1.000 e 10.000 não significa que são inimigos, porque quando se lê esse texto do Salmo 91, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000, está pensando que são os inimigos. Não, são aqueles que não confiam em Deus, que são fracos, que negociam a verdade e que estão do lado. A ideia de um soldado que está no seu exército, indo na batalha, e ele vê 1.000 dos seus colegas do seu exército caírem de um lado, 10.000 à direita, e ele ficando sozinho. Que sensação deve ser? Vendo 1.000 morrendo de um lado, 10.000 do outro. Que sensação deve ser? E a promessa do Senhor é: não vai ser atingido. Boa parte do que faz uma batalha ou uma guerra ser perdida, querido, é o medo de perder. Mas aquele que tem a salvação não tem medo de perder, porque não pode perder aquilo que foi dado de graça e custou o sacrifício de Jesus na cruz. É definitivo. Aleluia. Não pode perder. A promessa do Senhor, meus irmãos, não é de que não viveremos os horrores desta vida por estarmos num mundo que está sob domínio de Satanás, mas tal como ele prometeu a Jeremias, ele será conosco para nos livrar. Aleluia. Por isso, se você é crente em Jesus, a tua vida está firmada nele, então confia nele e segue em frente. Você não está sozinho. Há momentos que a gente ora e tudo que a gente queria era ouvir a voz de Deus dizendo assim: eu estou contigo agora. Quem já teve essa sensação? Já? Pois ele acaba de dizer na sua palavra. Essa palavra não é para Jeremias, essa palavra foi para Jeremias, essa palavra é para você e é para mim, porque o Senhor diz na sua palavra: os que confiam no Senhor, aqueles que habitam o esconderijo do Altíssimo, descansarão à sombra do Onipotente. 1.000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas não será atingido. A promessa do Senhor para Jeremias é: eu sou contigo para te livrar. Deixa eu dizer uma coisa, essa é uma mensagem que você talvez não goste de ouvir. A mensagem que está por aí na boca da maioria é: Deus vai te livrar, você vai passar, pensando na realidade dessa vida, que esse problema vai passar, você vai ser vitorioso e acabou. Pode ser que não, pode ser que Deus vai levar você através de um Covid, pode ser que Deus vai levar você através de uma outra coisa. Pastor, o que é isso? É isso. Mas se você é crente, se você é salvo, se você tem Jesus, você tem a salvação, você não tem nada a temer, porque Ele estará com você naquele momento, e isso será tão somente uma passagem, e você viverá a eternidade com o Senhor no céu de gozo, onde não haverá mais pranto, nem Covid, nem desgraça, nem tristeza, nem solidão, nem traição, nem adultério, nem coisa maldita alguma. Será a vida eterna com aquele que vai te dar o gozo eterno, sem conhecimento do mal e a experiência do mal. Quer seja aqui, quer seja lá, Ele é e será com você, se tão somente
você for aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Você já recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador? Fez aliança com Ele? Você entregou tua vida para Ele? Você verdadeiramente tem pautado a tua vida pelos princípios e valores da palavra de Deus? Você tem buscado estar em comunhão com o Senhor? Porque tem muito crente que tem medo da morte. E tem muito crente que não dá testemunho da vida, porque não está em comunhão com o Senhor. Mas se você é crente em Jesus, se a tua vida está firmada no Senhor, então confie e siga em frente, porque a promessa dele é que a gente não vai sozinho. Ele está no barco da nossa vida como ele estava no barco dos discípulos. Ele estará conosco como ele esteve com Jeremias, porque ele é fiel. Aleluia. Pensa sobre isso, meu irmão, minha irmã. Você está vivenciando uma crise? Quem não? Você está vivenciando uma situação difícil? Quem não? Talvez a tua seja mais difícil ou maior em intensidade dos problemas do que o outro que está do seu lado. Mas abre a tua boca nessa hora e comece a agradecer a Deus, porque Ele é fiel e não te deixa só. Ele está com você ainda que você não veja, porque Ele é fiel. Porque assim como Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus por se assustar com o barulho do vento tempestuoso e o avolumar das ondas e afundou, talvez seja você assim também agora. Você se sente afundando por causa dessa realidade adversa, difícil, trágica, quem sabe, e se abateu sobre você. Então faça como Pedro fez. E o que Pedro fez? Pedro levantou sua voz e clamou a Jesus por sua misericórdia e pelo seu socorro. E o Senhor socorreu Pedro. E ouça isso: o Senhor socorreu Pedro e não veio arrastando ele, boiando, não. O Senhor levantou Pedro, que voltou a ficar de pés, firmado sobre o espelho da água do mar da Galileia, e voltou andando sobre as águas até o barco, onde Jesus entrou também, e acalmou a tempestade. Faça como Pedro fez, se você está passando por essa dificuldade. Você já se sente afundando como Pedro? Você esqueceu da promessa do Senhor? Ele é contigo. Você talvez não esteja sentindo a presença dEle, porque você tirou os olhos dEle. Você está focado tanto na dificuldade, no problema, na crise, na adversidade, que você tirou os olhos do céu, que é o nosso destino final. Você tirou os olhos da palavra, da promessa de que Ele está com você e estará contigo. Quer seja para essa realidade aqui e passar, quer seja para a eternidade, com Ele está, Ele está e estará contigo.